Olá pessoal, eu me chamo Momi, estamos começando mais uma série dentro do nosso canal A Branco e Preto, que é o seu objetivo de vida dentro da tradição astrológica. E para quem está chegando agora, se inscreva no canal para compreender melhor a série conforme os episódios vão surgindo, né? Eu também sou artista de Spotify. Para quem quiser conhecer meu trabalho com as minhas músicas, só procurar pela A Branca e o Preto no Spotify. Também recentemente acabei de lançar um livro chamado Draco, Só o Amor Transcende as Dimensões, que está na Amazon, né? E tem meu canal também de psicologia, né, dentro do podcast de Spotify também. Então é isso, gente. Então vamos falar sobre astrologia nessa série. É muito comum quando a gente começa a querer ver coisas astrológicas, querer entender futuros dentro da astrologia, né? Futuro ou alguns objetivos de vida. Só que há uma complexidade nisso, né? E, para quem já conhece meu canal, já sabe que eu gosto de trabalhar a parte simbólica, né, das tradições esotéricas, né? Sempre no que se refere aos mediadores simbólicos, né? Ou seja, o mediador entre o mundo externo e o mundo interno sempre vai ser a simbologia, né? Então, a literatura que a gente vai usar nesse tutorial sobre o objetivo de vida dentro da astrologia vai ser a literatura da Marion Demarche, né? E da Johann McIvers, né? É um livro antigo até, né? Mas é um livro onde eu aprendi a astrologia através dele, né? É uma série, são 3 livros, né? Que explica bastante o básico da astrologia e já dá para você fazer muita coisa, né? Então a literatura de referência vai ser essa, né? Vamos lá. A gente tem que entender que dentro do conceito astrológico tem uma hierarquia sobre os valores significativos dentro das interpretações. Então, por exemplo, normalmente as pessoas se identificam direto pelo signo, né? Mas quando você verifica dentro de algumas literaturas, você vai perceber que o astro ele vai ter um significado maior do que o signo em si, né? Até porque o próprio signo ele é uma derivação do astro. Então, exemplo, você pega Sol, o Sol vai representar Leão, né? Ou ao contrário, né? O Leão vai representar o Sol, né? Vai pegar Vênus, vai representar o quê? Vai representar Libra e vai representar Touro. Mas tudo também tem a ver com o quê? Quando a gente fala Vênus, a gente está falando o quê? Dentro de uma simbologia romana, porque tinha a deusa Vênus. Mas aí a gente volta, vai cair aonde? A Afrodite, né? E aí vai, né? Por quê? Porque os antigos, aí também não tem como saber, os antigos eles se inspiraram bastante na simbologia e nos arquétipos greco-romanos, né? E quando começa a surgir a astrologia, já há muito tempo, pegam os astros e vão, quanto mais o povo foi se desenvolvendo dentro da astrologia, eles foram colocando mais as nuances dentro desse mapa astral, né? Eu, pelo menos assim, acredito que no começo, talvez, se a gente voltasse uns 1000 anos atrás, ou 2000 anos atrás, né, talvez não levaria em conta a questão da simbologia do signo, mas sim do astro. Bom, sabendo isso, né, a gente vai falar, basicamente, para entender o objetivo de vida, né, ou onde você deseja brilhar, você tem que sempre pegar o Sol. Mas o que representa o Sol dentro da astrologia? Então, quando você for pegar seu mapa, você olha o Sol, né? Então a gente vai trabalhar 2 coisas nessa série, o Sol e a casa, né? Então o Sol representa o quê? Segundo Marion Demarche, o Sol vai representar o impulso do poder e a vontade sua, né? A personalidade e o ego, né? Agora, o impulso é mais fácil de entender, que seriam nossas vontades, né? O que motiva a gente a fazer algumas coisas, né? A personalidade, quando a gente fala de personalidade, nem todas as pessoas às vezes compreendem o princípio da personalidade. A personalidade, normalmente, poderíamos dizer que é o quê? O ato de agir, sentir e pensar. E o temperamento, principalmente na astrologia, que é o que as pessoas gostam de falar, eu sou ariano, meu temperamento é explosivo, agressivo e tal. O temperamento é uma mistura dessa personalidade, é uma mistura desse agir e sentir, né? O ego, aí ele pode ter várias conotações, né? Pode ter uma conotação psicanalítica, uma conotação esotérica, mas a que eu mais gosto é o quê? Consiste na função ligadas
a relação do indivíduo com o seu ambiente. Esse seria o seu ego, né? Então, é o que entra, as informações que entram dentro do ser da pessoa. Sempre quando a gente lembrar do Sol em si, a gente tente lembrar sempre do ser interior. A palavra-chave seria essa, né? Então tem os detalhes, né? Então, segundo Marion Demarche, ela vai falar o quê? Ela vai falar que a principal expressão do indivíduo, né, no caso do Sol, mostra as qualidades de sucesso, liderança, representa o princípio masculino, né, o Sol, dentro do esoterismo, o pai, o marido, né, e homens em geral. O Sol rege a saúde, os princípios vitais e autoridades. E os chefes, os altos postos, nobreza, alta administração, o progresso, dignidade e energia. Senso de identidade e a capacidade de experiência. Sua ação é fortificadora e vitalizadora. A gente lendo assim, se eu falasse que fosse leão que eu estivesse falando, as pessoas iam se identificar. Por quê? Porque o leão é uma nuance do Sol. Então, a partir de hoje, quem estiver vendo esses vídeos, para entender, quando eu começar a descrever o Sol andando em cada casa, sempre tente ver o Sol. E aí você vai descobrir qual que são os seus objetivos dentro da casa que eu vou estar descrevendo ela. Então, segundo Marion Demarche também, ela vai falar o quê? Que o posicionamento do Sol no mapa indica o quê? A vida, o coração do horóscopo, né? Onde você deseja brilhar, ou seja, seu objetivo de vida, né? E as casas dentro da astrologia, que pouco, no senso comum, as pessoas que não se aprofundam tanto, às vezes não levam em consideração, mas é a casa em si que vai mostrar a sua atividade de vida, né? Então seria importante entender. Então, como eu coloquei, né, a casa determina o campo da atividade da nossa vida, e dentro das casas, as casas é uma nuance do signo em si, né? Então, por exemplo, quando a gente fala de Áries é o primeiro signo. Então, a casa da casa, nesse padrão, né, que é dividido em 30 graus cada casa, qual é a primeira casa? A casa de Áries. E aí, qual é o primeiro dizer da primeira casa? O começo, né, a aparência, perspectiva de vida, o corpo físico, a personalidade. Então, a casa é uma nuance do signo e o signo é uma nuance do astro, né? Então, quando a gente for falar de Sol na casa 1, poderíamos falar também de Áries, né? Não ia mudar muita coisa, né? Ia mudar alguns detalhes de nuance, mas seria mais ou menos isso. Então, cada casa dessa, elas foram baseadas como? Foram baseadas no próprio signo, né? Então, a casa 2 estão valores, liberdade, recursos financeiros, capacidade de ganhos, é uma nuance do signo de Touro. Comunicação, né, mente consciente, é uma nuance do signo de Gêmeos, e aí vai. E, por exemplo, quando um Sol seu estiver na casa 1, por exemplo, vamos imaginar, você nasceu 16 de maio, aí você caiu no signo de Touro, o Sol está na casa 2, aí você vai ter o quê? Aonde você vai desejar brilhar vai ser nas qualidades do signo da casa de Touro. O signo que tiver lá em si, e depois vou mostrar um pequeno exemplo, claro, mas o foco não é o signo, né? O signo que tiver lá vai ser assim, então seu objetivo vai ser sobre as questões de Touro, mas com as qualidades e personalidades do signo em questão. Então vamos imaginar, você nasceu com o Sol na casa 2, né? Então você quer brilhar nas atividades de vida do signo de Touro, qual que são valores, ganhos e tal. Mas para você fazer isso, com qual qualidade qual personalidade você vai trabalhar em cima disso? Vamos imaginar que se fosse Escorpião. Como que é agir, sentir e pensar de Escorpião? Seria mais, se estiver no lado ruim, vingativo, se estiver no lado bom, agregador, porque é um signo de água, e assim por diante, né? Então, gente, eu costumo dizer que a previsão da astrologia não é olhando para o futuro, mas é olhando para o passado, porque o passado sempre se repete, vamos repetindo, e você sabendo um pouco de como você é e de coisas que você fez, os padrões das coisas que aconteceram na sua vida, você consegue prever alguma coisa no futuro. Essa é só uma filosofia minha, claro, né? É a forma que eu gosto de pensar. Então é isso, gente. Esse é mais um vídeo de Astrologia e Você, dentro do canal A Branca e o Preto. Me sigam, se inscrevam. Dúvidas, mande para o e-mail abrancaeopreto@gmail.com. E para quem tiver curioso em conhecer meus trabalhos no Spotify, procure pela Branca e o Preto e meu livro na Amazon, que é Draco, Sol, Amor, Transcende as Dimensões. Muito obrigado a todos, até mais, gente.